pessoal, estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha para mais uma edição do Bate-Papo com Guilherme, esse programinha que nós temos feito juntos aqui já desde o ano passado e que tem trazido sempre convidados ilustres, pessoas que nos ajudam a compreender a conjuntura política ou a compreender melhor determinados temas que pautam o nosso mandato. Hoje é uma edição, posso dizer que é uma edição especial do Bate-Papo com Guilherme, porque nós vamos tratar de um tema que é talvez o tema dominante na agenda política nacional, ao lado, óbvio, da crise política, que é a proposta de reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. Então esse tema afeta diretamente a vida de todos os brasileiros, não só aqueles que já estão aposentados, não só os que estão no mercado de trabalho, mas os que vão entrar no mercado de trabalho, não só porque, em tese, todos nós precisamos pensar na Previdência, né? Mas também porque a Previdência é uma conta pública importante que precisa ser monitorada, gerenciada com muita eficiência pelo poder público, pelo Estado. Mas é uma edição especial também pelo convidado que nos deu a honra de visitar a Casa Vermelha, que é o senador José Barroso Pimentel. Pimentel é bancário, foi sindicalista, continua na luta dos movimentos sociais já há bastante tempo. Uma curiosidade, é por causa do Pimentel que eu passei a militar na vida pública. Foi o Pimentel que me convidou a me filiar ao Partido dos Trabalhadores, foi a primeira pessoa no campo da política que me instigou sobre a possibilidade de um dia ser candidato, né? Eu tenho essa dívida de gratidão. Generosidade sua. Com o Pimentel. E eu falava, é uma edição especial porque o Pimentel hoje talvez seja um dos quadros públicos que mais compreende o assunto que vamos discutir, que é a Previdência Pública e a reforma em tramitação no Congresso. Pimentel foi 4 vezes deputado federal, foi o primeiro deputado federal do PT de Ceará, também o primeiro senador eleito pelo PT de Ceará, atualmente cumpre seu primeiro mandato como senador da República, foi ministro da Previdência e, sem dúvida nenhuma, é no Congresso Nacional talvez o parlamentar com maior domínio do tema. Então vamos aproveitar bem esse tempo. E eu queria começar, Pimentel, perguntando por que essa reforma ela é um retrocesso tão forte no estado de bem-estar social que o país vem se esforçando para construir já há algumas décadas e nos direitos dos trabalhadores. Guilherme, a razão de ser de um Estado democrático, de direito e com inclusão social é proteger bem a sua população. E a Previdência protege a vida do cidadão desde o dia que ele nasce até quando Deus o leva. Quer ver um exemplo? A mulher grávida, a trabalhadora grávida, tem o direito da licença maternidade para cuidar do seu filho, para amamentá-lo, no mínimo por 4 meses e vai até 6 meses. Essa trabalhador e esse trabalhador, se durante a sua vida do trabalho adoecer, tem a licença saúde para proteger. Se tiver a infelicidade de ficar inválido, essa pessoa tem a invalidez permanente ou temporária. Se chega à terceira idade, e todos nós queremos chegar à terceira idade, porque a outra alternativa que o Criador nos deixou, a gente não deseja, quer morrer cedo, por isso tem a aposentadoria. E quando Deus nos leva para proteger nossos dependentes, para proteger aqueles entes queridos da família, você tem a pensão. Por isso, a Previdência, eu diria que hoje, no Brasil, é a política pública de maior abrangência. E é por isso que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que o nosso governo, o governo Lula e o governo Dilma tiveram cuidado de construir uma Previdência que tenha as mesmas regras de aposentadoria, seja servidor público, trabalhador rural ou seletista ou contribuinte avulso, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, e uma regra diferenciada para os militares, as 3 armas, o exército, a marinha, a aeronáutica e também para a polícia militar e corpo de bombeiro. Essa estrutura
ela foi construída basicamente com a Emenda Constitucional 41 de 2003. Eu queria te interromper aí, exatamente para fazer essa comparação didática, né? Então, em 2003, Pimentel, deputado federal, foi o relator da reforma da Previdência naquele momento. Que resultou na Emenda Constitucional. Na Emenda Constitucional. Então, naquela época, enfrentamos um debate muito duro em alguns segmentos. Você foi injustamente criticado em alguns momentos, né? E foi aprovada uma reforma ali no começo do governo Lula. Então, qual é a minha pergunta para você? O que é que diferencia a proposta de reforma, né, os princípios que nós buscamos ali assegurar dessa proposta apresentada agora pelo governo Temer? A primeira grande unificação, seja você trabalhador seletista, autônomo ou servidor público do Legislativo, do Judiciário e da União, ele tem a mesma regra de aposentadoria, tempo de contribuição e idade mínima. Para o segurado especial, que é o agricultor familiar, o pescador artesanal, o extrativista, o quilombola e os povos indígenas, essa idade é 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, e a sua contribuição é eventual, é sobre a comercialização da produção. Quando ele vende do preço mínimo na cooperativa, ele paga um percentual. O que está sendo proposto para esse público nesse momento? Eleva a idade de homens e mulheres para 65 anos. Não tem mais diferença entre gêneros. Ou seja, a trabalhadora rural que se aposentava com 55 anos, a idade dela tem um acréscimo de 10 anos. Vai para 65 anos. O trabalhador rural que hoje se aposenta com 60 anos, aumenta 5 anos. Vai para 65 anos. E a outra mudança muito profunda, com consequências sociais muito fortes, é que deixa de ser a contribuição sobre a comercialização e passa a ser um percentual sobre o salário mínimo. Esse tempo hoje de comercialização não fixa tempo mínimo. E a nova regra fixa em 25 anos. Portanto, a mulher trabalhadora rural terá que contribuir no mínimo 25 anos, mês a mês, sobre o salário mínimo e a idade de 65 anos. O homem terá que contribuir no mínimo 25 anos durante e a sua idade mínima também 65 anos. Ou seja, levando em conta a realidade vivida pelo trabalhador rural aqui do interior do Ceará, essa turma não vai se aposentar. Vai ter muita dificuldade. Outro agravante, hoje, essa comprovação é o grupo familiar. É o pai, a mãe, o filho, aqueles que trabalham nesse grupo familiar. Agora passa a ser individual, ou seja, cada um terá que pagar no mínimo durante 25 anos sobre o salário mínimo. A segunda grande mudança é sobre outro segmento especial em que eu o conheci nessa militância dos professores e das professoras. Eu conheci o Guilherme na construção do Simples Nacional para esse setor. E ali eu tinha clareza e dizia a eles: é necessário que vocês, no Ceará e no Brasil, se organizem também para ter representantes, primeiro na Câmara de Vereadores, porque o grande debate ali acontece, mas sem esquecer deputados estaduais, deputados federais e preencher o parlamento brasileiro, porque é aqui que se constroem as políticas públicas. Portanto, os professores e professoras, hoje, a professora se aposenta com 55 anos de idade e 25 anos de contribuição, e o professor 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. O que é feito? Essa professora que se aposenta hoje com 55 anos, a sua idade é elevada também para 65 anos de idade. Ou seja, tem um acréscimo de 10 anos, como faz com a pescadora artesanal e com a trabalhadora do campo. E esse professor sai de 60 anos para 65 anos de idade. E tem outra mudança muito profunda, é que ninguém mais tem aposentadoria integral. Você passa a ter um percentual sobre as suas contribuições que equivale a 51%. Ou seja, quando um trabalhador e uma trabalhadora
completar a idade de 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição, ele vai receber 51% da média dessas contribuições. Com isso, ninguém... Não é nem 51% do salário atual. Não. É 51% Da média das média, últimas... De 94 para cá. De 94 para cá das contribuições. De 94 para cá. Ainda com essas regras, dá para ter aposentadoria integral? Não dá? Para ter aposentadoria integral como é hoje, é necessário ter 49 anos de contribuição. Porque são os 51, que é o piso, funciona como se fosse o fator previdenciário. Só que o fator previdenciário é um pouco melhor disso. Agora cai para 51%. E para chegar aos 100% do valor tem que ter 49 anos de contribuição. Portanto, essa professora que hoje se aposenta com 25 anos de contribuição, ela vai ter que contribuir mais 24 anos para chegar a 49 anos. Ou seja, vou pegar nesse exemplo concreto que você deu agora. Eu trabalho em creche também. Então tenho lá uma professora que estudou, se formou, entrou no mercado de trabalho com 25 anos. Então essa professora vai ter que trabalhar aí, vou arredondar para 50. Não, a idade dela vai ser 65. Tá, mas digamos que a gente está pensando aqui em garantir, o projeto dela é garantir a aposentadoria integral depois de uma vida dedicada ao magistério. Então começou a trabalhar com 25 anos, para ter a perspectiva de se aposentar integralmente, ela vai ter que ininterruptamente contribuir com a Previdência, ou seja, ou está com carteira assinada, ou está pagando como autônomo, né? Durante quase 50 anos. 49 então, anos. Essa professora da educação infantil, que trabalha com crianças de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 25 mais 50 anos, estou arredondando, 75. Como são 49, 74 anos. Então a professora de educação infantil que deseja se aposentar com a integralidade dos seus vencimentos, começou a trabalhar com 25 anos, teria que passar 49 anos contribuindo, certo? E iria se aposentar, nesse caso, com 74 anos. Essa é a realidade concreta da aplicação prática da reforma para essa categoria específica. Infelizmente é isso. Todos perdem com essa reforma. O trabalhador com carteira assinada, o seletista urbano, ele hoje se aposenta com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, aquele que é servidor público. E o seletista do mercado, ou o seletista da iniciativa privada, ele se aposenta com 35 anos de contribuição, independentemente da idade. O que é feito? A idade tanto do trabalhador urbano, seletista, do contribuinte individual e do servidor público passa a ser 65 anos. Tem um outro dado que você mencionou que me parece também muito grave, de impacto social fortíssimo, que é a desvinculação dos benefícios, né, sociais. Da Lei Orgânica da Assistência Social. Da Lei Orgânica, né? Que benefícios são esses? São o BPC, né, o benefício de prestação continuada, por exemplo. Por idade, por né? Invalidez. Uma pessoa com deficiência, né, que recebe o BPC, hoje tem a garantia de ter esse benefício fixado em um salário mínimo mensal. Né? Ou alguém que recebe o benefício, não contribuiu durante a vida toda, né, mas chega numa determinada idade, pode, com alguns critérios, pode requerer o benefício por idade, tá certo? Tudo isso era baseado no salário mínimo. Né? No mínimo, esse cidadão receberia de benefício um salário mínimo. Parece que a reforma quebra isso. Aqui tem duas grandes mudanças. A primeira mudança, que é para o idoso que não tem renda, que era 65 anos de idade, hoje eleva para 70 anos. Portanto, por idade, para ter acesso ao BPC, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, passa a ser 70 anos, caso essa matéria seja aprovada. Eu estava vendo um dia desse que a expectativa de vida aqui no Ceará é 72 anos, se não me falha a memória. Não é isso? Quer dizer, a gente tem que pensar sobre isso também. O impacto dessa regra sobre essa população. O que isso quer dizer? Tem gente que morre mais cedo e tem gente que, graças a Deus, vive um pouco mais. É médio. Então, um trabalhador rural, ou o homem do campo que escapou, que não pôde contribuir a vida toda e que só vai receber esse benefício, né? Em média... A dona de casa de baixa renda, a cozinheira,
o jardineiro, essas profissões em que tem menos carteira assinada. Como não preenche o tempo, a tendência é ir para a lua. Tá. Essa idade vai para 70 anos. E a outra grande mudança, desvincula do salário mínimo. O que isso quer dizer? Vai receber valor abaixo do salário mínimo. Hoje nós temos 3.200.000 benefícios continuados para esse público. Como desvincula do salário mínimo, uma lei posterior pode assim tratar. E vai acontecer com os pensionistas também, caso a reforma seja aprovada. Você tem uma outra grande mudança que é na questão das pensões. Como é que é hoje? Hoje, todo indivíduo que tem uma aposentadoria, quando ele falece, ele deixa esse benefício para os seus dependentes e para a sua viúva. A mesma coisa acontece com a mulher. Ela falece, o seu benefício fica para os dependentes e para o viúvo. Como é que fica agora? Se essa pessoa tem uma aposentadoria, a pensão é facultativa. Ela tem que optar por um ou por outro. Para quem tem um salário mínimo, que são 8.400.000 aposentados rurais e 22 milhões de aposentados e pensionistas do regime geral, recebe um salário mínimo. Para esses, essa pensão deixa de ser um salário mínimo. O que ele está propondo? A pensão ela é reduzida para metade. E a viúva ou o viúvo recebe mais 10% deste valor. Vai para 60%. Se tiver filhos menor de 21, eles, enquanto não chegar a 21 anos de idade, eles têm 10% desta pensão. Mas na hora que ele completar 21 anos de idade, não transfere para os que continuam, como é hoje. Ela simplesmente desaparece. Qual é o objetivo aqui? É reduzir todas as pensões. 26% de todos os benefícios do INSS hoje são pensões. Então aqui ele quer ter uma ação muito forte para aqueles que vão se aposentar e que gera a pensão. O beneficiário da pensão vai ter que optar. Se já tiver aposentado, vai ficar com um dos benefícios, ou com a aposentadoria ou com a pensão. Hoje fica com os dois. Se optar pela pensão, essa pensão não será mais no valor da aposentadoria. É um percentual desta aposentadoria. E aqui não se discute direito adquirido, porque a pensão, ela surte efeitos a partir da sua concessão, diferentemente daquele que está no mercado de trabalho com carteira assinada, e aí vem a chamada regra de transição. Hoje, a regra de transição é bastante, eu diria, é mediana. Ela prejudica um pouco, mas não tanto quanto se pretende agora. Por exemplo, o indivíduo que teve a reforma lá em 2003, se ele tomou posse antes de 2003 do serviço público, no dia que ele for pedir a sua aposentadoria, é garantido a paridade e é garantido a integralidade. Depois de 2003 para cá, para quem assumiu o regime próprio de previdência no município, no estado, no Distrito Federal e na União, ele tem, se ele tiver a previdência complementar, a sua aposentadoria é integral até o teto do regime geral, que nesse 17 é em torno de R$ 5.500. E da diferença, ele recebe 70%. Em outras palavras, ele tem um salário de 15.500. Quando ele vai se aposentar, ele tem 5.500 integral, se começou a trabalhar de 2003 para cá, e dessa diferença ele recebe 70%. Então de 10.000, 70% é 7.000. Ele passa a ter uma aposentadoria de R$ 12.500. Hoje é a regra. Na nova sistemática, todos passam a ter o teto do regime geral, 5.500, exceto aqueles que já preencheram as condições de aposentar. E se a mulher tiver de 45 anos para mais
e o homem de 50 anos para mais, a sua regra de transição para esses é um acréscimo de 50%, tanto na idade como na contribuição. Por exemplo, uma mulher tem 45 anos de idade, promulgou a emenda, ela vai se aposentar no mínimo com 65 anos de idade. Essa é a regra. Então, entre 45 para 65, faltam 10 anos. Então, ela vai trabalhar, 20 anos. Ela vai trabalhar no mínimo mais 10 anos, sobre os 45. E aí você vai fazendo este acréscimo. Essa progressão. Mas a média é 51% das contribuições. Perfeito. A gente vai caminhando para os minutos finais aqui do nosso bate-papo. Deixa eu explorar aqui dois aspectos que eu acho que são importantes, haja vista a tua experiência como gestor da Previdência, né? Bom, está muito claro que essa proposta ela está alinhada com os retrocessos neoliberais do governo golpista de Michel Temer. Está muito claro, pela exposição que você sintetiza para nós, que os mais afetados, negativamente afetados por essa reforma, são exatamente os mais pobres. Perdem todos. Agora perdem mais a mulher e a professora. E a parcela mais pobre da população, porque a política da Previdência ela tem um efeito de distribuição de renda muito forte no nosso país, que é um país desigual, com muita gente na faixa de pobreza ainda. E a rotatividade do mercado de trabalho dos mais pobres é muito maior do que aqueles que têm maior nível de conhecimento. Ou seja, a chance de quem vem de classes mais desfavorecidas garantir tempo de contribuição suficiente para preencher os critérios de aposentadoria é muito menor. A doméstica, a trabalhadora rural, a comerciária. É um imenso contingente, né, de trabalhadores de baixa renda, né, e que tem muito mais dificuldade de comprovar, de ter contribuição previdenciária por tempo suficiente para se aposentar do que o resto da... Guilherme, essas regras são piores daquelas que foram implantadas no Chile. Porque no Chile, todos têm direito a uma aposentadoria de no mínimo um salário mínimo. Aqui no Brasil, isso desaparece. Então, pegando essa vertente da responsabilidade de gestão do Estado brasileiro, né? A Previdência é um desafio para o Estado no mundo todo. Não é só um tema que está em pauta na sociedade brasileira. A realidade do envelhecimento da população, né, da expectativa de vida mais longa, também é um fenômeno praticamente mundial. Obviamente que isso tem reflexos atuariais, né, reflexos sobre a sustentabilidade da Previdência. Então, levando em consideração esses aspectos, o que é que seria razoável discutir em termos de reforma da Previdência nesse momento? Eu tive o privilégio de ser ministro da Previdência do governo Lula, de 2008 a 2010. Ali, nós tivemos o cuidado de fazer uma separação das contas específicas da Previdência Social brasileira. Seja o regime próprio do servidor público, seja o regime dos militares, o regime geral do INSS. E no regime geral do INSS, separando o que é contributivo, que é a Previdência Pública Urbana, do que é a contribuição facultativa, que é do segurado especial, o pescador artesanal, o extrativista, o quilombola, os povos indígenas, e também separando os benefícios, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, as pensões, os vários benefícios. Desde 2009, quem entrar na página da Previdência Social vai encontrar esses valores identificados ano a ano. E mais, pegamos os recursos da Seguridade Social e identificamos aquilo que vem para financiar a saúde, a educação, a saúde, a previdência e a assistência. Então esses números todos estão identificados. E a previdência pública contributiva, que é a urbana, de 2009 para cá até 2015, que é o último dado consolidado que a gente tem, ela foi superavitária. Em 2007, esta previdência urbana, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, faltou 15 bilhões de reais. Ou seja, não tem déficit aí. Não, tinha.
em 2007. Aí nós tivemos o pleno emprego no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma até 2014. Nós tivemos o ganho real do salário mínimo e nós tivemos a criação do Simples Nacional, da micro, da pequena empresa e do empreendedor individual. O fato é que em 2009, essa previdência contributiva urbana, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, cobriu os 15 bilhões de 2007, pagamos tudo e sobrou 3 bilhões e 600 milhões de reais. Isso continuou crescendo. Quando chegou em 2012, sobrou nessa previdência 35 bilhões de reais. Foi feito um movimento que eu condenei, mas fui vencido, de desonerar a folha, tirar a contribuição de sobre a folha de pagamento e trazer para o faturamento. Essa mudança, se você ajusta a alíquota, não tem problema. Seria 2,4% para manter os mesmos valores. Mas 4 mil empresários, grandes empresários e setores empresariais fizeram uma pressão muito grande. E essa alíquota veio para 1%. Exemplo concreto, passagens aéreas. Ao invés de contribuir com 2,4% do faturamento, contribui com 1% para subsidiar a classe média que anda de avião no território nacional e para o exterior. Quem paga essa conta? O assalariado do INSS. O agronegócio exportador. Em 2002, foi aprovada a emenda constitucional de número 33, dizendo que a partir de 2003, o agronegócio exportador não paga 1 centavo para a Previdência Social e o trabalhador contribuinte da Previdência Social subsidia o agronegócio exportador. Em 2015, este valor foi de 8 bilhões de reais. A JBS, o grupo Blairo Mager, esse povo todo não paga 1 centavo para a Previdência. E ainda a Previdência cobre esse subsídio. Você vai para o setor de filantropia. Tudo isso foi identificado e quantificado em 2009. Hoje, a escrituração da Previdência Social é transparente. E nós tivemos em 2015, depois de tudo isso, ainda um saldo positivo de 5 bilhões de reais na Previdência Pública Contributiva Urbana. É uma questão de gestão, mas acima de tudo de política. E esses grupos conservadores dizem: a Previdência brasileira tem que ser sempre deficitária, porque dessa maneira eu tiro o direito dos mais pobres e transfiro integralmente para os mais ricos. Esta é essa reforma previdenciária. Ou seja, o empregador, o empresário, né, a empresa, que anteriormente a todas essas regras recolhia para a Previdência um percentual sobre o salário do trabalhador, né? E também sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento, né, que é o salário, né? Então, 20 e poucos por cento, era sei lá. 20%. Né? 20%. Então, o total da folha de pagamento da empresa era R$1.000, ou R$10.000, ou R$100.000. A empresa recolhia 20% disso para a Previdência, para o Fundo Público de Previdência. Exatamente. Com essa mudança de regras apresentada pelo senador, a empresa deixou de contribuir um percentual sobre a folha e passou a contribuir através de um percentual, que ele citou o exemplo de 1%, sobre o faturamento da empresa. Com isso, criou um desequilíbrio grave nas contas da Previdência, que cria essa pressão, né? Que levou a esse déficit. Que leva a esse déficit. Exatamente. E aí eu quero explorar um último ponto, que na minha opinião está por trás de tudo isso. E isso, de que maneira esses pontos propostos pela reforma empurram a sociedade para o mercado da previdência privada, que é algo que às vezes não aparece no debate. A gente discute somente os efeitos, a mudança, o que piora e o que não piora, mas por trás disso uma concepção, né, do Estado e de como deve ser gerida e oferecida a política relacionada à previdência dos cidadãos. Eu quero primeiro registrar que a micro e a pequena empresa paga 2,75% sobre o seu faturamento, a carrocinha de cachorro-quente, o pipoqueiro, a mercearia, o pequeno negócio, paga 2,75%.
o setor de transporte aéreo paga 1% sobre a mesma folha. Logo, os mais pobres, os pequenos e médios empresários contribuem muito para a Previdência Social. Isso aqui foi feito para mais ou menos 4.000 empresários, que são os grandes empresários. Em 2015, este setor se apropriou de 30 bilhões de reais da Previdência Social com essa alteração de alíquota. Quando você abre os balanços dessas empresas, está lá escriturado: resultado financeiro e não dos negócios da empresa. Perfeito. E a conta toda vem para as costas dos trabalhadores. E como esses trabalhadores vão ter um benefício previdenciário diminuto, porque ele passa a receber apenas 51% das suas contribuições de 94 para cá, ele vai precisar garantir um valor maior para garantir a sua terceira idade, quando você precisa muito de medicamentos e de alimentação diferenciada. E esse trabalhador, como sabe que não vai ter mais da Previdência, e a sua contribuição para a Previdência continua a mesma, 8, 9 ou 11% do seu salário. Aí ele tem que fazer mais um sacrifício, criar uma previdência complementar privada junto aos bancos. Com isso, os bancos passam a ganhar mais, como hoje é no Chile. E no Chile está tendo uma grande mudança, uma grande luta, jornada, protesto, discussão, para que lá tenha um sistema idêntico ao que o Lula implantou no Brasil em 2003. Ou seja, essa regra que está sendo proposta e discutida, entre outras medidas que já vinham anteriormente, foram aqui criticadas pelo senador José Pimentel, ela basicamente transfere dinheiro, né, que seria destinado à classe trabalhadora para as grandes empresas, para os grandes empresários do país e para o aumento das suas taxas de lucro. Esse é o arranjo político que dá sustentação, inclusive, ao golpe em curso no nosso país. Pimentel, você está lá no Congresso, essa matéria vai ser objeto de discussão, nós sabemos a correlação de forças, né? Nós não estamos em grande vantagem no Congresso nesse momento. Quais são os caminhos da resistência? O que é que você pode deixar de recado para o cidadão brasileiro? Você foi ministro, então essa entrevista com certeza vai interessar a gente em todo canto, pela riqueza de detalhes e análise lúcida da política. O que é que você pode falar para o cidadão brasileiro que está compreendendo melhor agora a reforma da Previdência proposta pelo governo golpista? Esse é um desdobramento do golpe dado no parlamento e tem como objetivo diminuir os benefícios da maioria da sociedade brasileira e concentrar na mão de poucos. Eles mesmos dizem que com esta agenda ninguém ganha a eleição. Por isso, só é possível ser viabilizada num governo golpista. E ela tem total identidade e dar continuidade à PEC do custo dos gastos, ou seja, o teto dos gastos que foi vendido como uma grande saída para o Brasil. Saída para os ricos e a conta para os trabalhadores. Bom, amigos, nós tivemos aqui essa valiosa oportunidade de ter uma exposição das mais qualificadas atualmente no país a respeito da gestão da Previdência, das perspectivas e do que significa essa reforma. E eu quero aproveitar no encerramento e dizer que o mandato do senador José Pimentel editou essa cartilha, Reforma da Previdência Social, o que muda na sua aposentadoria com a proposta do governo Temer. Então todas essas informações, de forma sucinta, estão resumidas nesse documento produzido pelo gabinete do senador José Pimentel. E se você quiser recebê-lo, comente aqui esse vídeo, essa postagem, ou então nos solicite inbox, que nós faremos essa solicitação aqui à assessoria do senador José Pimentel. E com isso vamos dando aqui a nossa contribuição para um debate mais qualificado, a compreensão política do momento que nós estamos vivendo e a necessidade fundamental de resistência da sociedade brasileira, da esquerda, dos movimentos progressistas, dos cidadãos que compreendem que o que está em curso no país é um grande retrocesso, não só para a democracia, mas para os direitos de cidadania que foram duramente conquistados e ainda não estão plenamente consolidados pela luta do povo brasileiro. Muito obrigado, Pimentel, parabéns aí pelo seu trabalho no Senado, siga firme e conte com a gente.